CDL, Ascom, Comércio Forte, Cidade Desenvolvida. Oi pessoal, sou o Último Campos, presidente da CDL de Oeiras, e estamos aqui hoje com o Lucas Freitas, que é oeirense, advogado tributarista, que o Lucas pôde analisar através de convite feito pela CDL a nova proposta de reforma do Código Tributário Municipal. O Lucas, sobre o seu olhar e conhecimento e experiência na área do direito tributário e na observação com relação à iniciativa privada, destacou alguns pontos que gostaria de tratar aqui com vocês para dar clareza a esse assunto a quem estiver assistindo esse vídeo. Então, Lucas, de acordo com o que você pôde verificar na nova proposta do Código Tributário Municipal de Oeiras, que pontos você identifica como sendo desvantajosos, certo? Que pontos podem ser tratados como vantajosos e que pontos nós podemos trazer como alternativas de reformulação, proposta de complemento, para que se tenha um projeto coerente e favorável ao desenvolvimento da nossa cidade. Bem, Último. Inicialmente a gente analisou todas as disposições do projeto de lei de atualização e consolidação do Código Tributário do município de Oeiras. Apresentamos como vantagens o quê? O sistema tributário municipal ele precisa passar por uma reforma, uma atualização constante e para dar mais segurança jurídica a todas as organizações e instituições que incidem tributos. Então, acaba que essa sistematização e positivação em um Código Tributário Municipal traz consigo as suas vantagens, trazendo segurança jurídica para tanto o fisco municipal como também para os contribuintes. Mas destacamos como pontos importantes nesse projeto de lei é o aumento das alíquotas dos tributos municipais, dos impostos municipais, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, esses três impostos em específico, o ISS, o IPTU e o ITBI, sofrerão mudanças para um acréscimo, no caso. Isso, eles vão ter uma majoração das alíquotas em um percentual que será incidido com a base de cálculo de acordo com a incidência desses impostos. Com relação ao ISS, com relação a gente pode ao citar ISS, Último, eu cito de forma principal o aumento da alíquota para o patamar máximo permitido pela lei federal, que é no importe de 5%. Então a nova proposta que o município está propondo à Câmara Municipal é que o ISS vá para o teto máximo de 5%. Isso, exatamente. Existe uma lei federal, que é a Lei Complementar 116, que ela trata das disposições gerais do Imposto sobre Serviço. E dentre essas disposições gerais, ela estipula o teto, ela estipula a alíquota mínima e a alíquota máxima. A alíquota mínima é de 2% e a alíquota máxima é de 5%. Então, o município ele tem discricionariedade para legislar e estipular a alíquota desse imposto dentre essa faixa, entre 2% e entre 5%. Essa alíquota ela vai incidir sobre o valor do serviço que é prestado pelas atividades que estão previstas nessa lei complementar. E dentro dessa mudança de alíquota para a fixação no teto máximo de 5%, que observações de cunho empresarial, desenvolvimentista na cidade, isso pode acarretar esse acréscimo de imposto para o teto máximo? Bem, Último, eu citei já uma vantagem do Código Tributário Municipal. Então, assim, dentre as disposições desse código, que é o aumento, a majoração da alíquota, principalmente do ISS, eu trago os aspectos negativos e desvantagens que esse aumento ocasiona em toda a sociedade oeirense, de forma principal no meio comercial. Primeiramente, quando há uma majoração de alíquota de um imposto, os contribuintes que pagam esse imposto, que incidem esse imposto nas atividades,
esse aumento de impostos são repassados para os consumidores. Então, de forma direta, acaba que esse aumento ocasiona uma retração do consumo. Então, se o preço do serviço ele se torna mais caro, naturalmente, decorrente de todas as crises que já passamos, o consumidor irá diminuir as suas compras, as suas aquisições. Então vai ocorrer diretamente essa retração no consumo e vai ocasionar uma queda na produção de riqueza do município. Então quer dizer que um reflexo que pode ser gerado é a baixa atividade de consumo do público oeirense devido ao acréscimo do imposto sobre os serviços, né? Porque o preço vai elevar, porque vai ser repassado ao consumidor e o consumidor vai achar caro, então ele vai se frear num ponto de não consumir, né? Isso, então vai refrear esse hábito de consumo, né? Com certeza, que é o hábito que gera a produção de riqueza. Então, quanto mais há consumo na sociedade, mais existe a produção de serviços, de mercadorias e a comercialização, e mais a produção de riqueza, mais a distribuição de movimento, de dinheiro. E para o empresário, ele afetado pelo baixo nível de consumo no seu estabelecimento, ele vai ter, consequentemente, lógico, uma queda no seu caixa e também na questão de possíveis expansões, Sim. melhorias no seu negócio, até mesmo contratações, né? Você observa desse ponto? O aumento de imposto dessa alíquota, ele acaba que ocasiona nas atividades empresariais uma cadeia de consequências, né? A gente citou a retração do consumo, né? Então, assim, quando há retração do consumo, há uma produção menor de riqueza. Então, o empresário ele vai procurar cortar custos no seu negócio. Então, vai acabar o quê? Vai incentivar o desemprego. Então, o empresário ele vai tentar enxugar a sua estrutura, consequentemente desempregando pessoas que hoje estão empregadas no seu comércio. Além disso, vai desestimular novos investimentos, novas contratações, a abertura de novas empresas. E além disso eu cito e destaco a importância de que esse aumento na alíquota de prestação de serviço vai acabar afetando também empresas que não prestam serviço, mas que são contribuintes do ICMS ou do IPI. Então, de que forma elas poderão ser impactadas indiretamente pelo esse aumento? Elas são impactadas diretamente, porque assim, toda empresa atualmente, vamos citar um exemplo, toda empresa ela possui uma assessoria contábil ou uma assessoria jurídica, que são atividades que são prestadoras de serviço e que são contribuintes do ISS. Então, a partir do momento que os serviços contábeis e jurídicos são afetados pelo aumento da alíquota do ISS, os preços desses serviços irão aumentar e esses preços, esse aumento será repassado para os clientes, que são quem? São os empresários, são os comerciantes que são contribuintes do ICMS e de outros tributos. Então, o custo dele vai aumentar. Então, o custo deles vão aumentar. Certo. Além de ele pegar a retração do consumo de forma geral, ele vai pegar o aumento de outros profissionais que prestam serviço para eles. Então, vai acabar que vai gerar uma repercussão negativa também nesses comércios e nessas empresas que são contribuintes de outros impostos. Então, podemos observar que é uma transferência de capital direta ao serviço público, né? Isso, é exatamente. uma transferência de capital da iniciativa privada para o serviço público, onde o privado ele vai se descapitalizar e onde as consequências são a diminuição de postos de trabalho, porque ele está descapitalizado, Isso. a falta de investimentos no seu próprio negócio. Então, chega a ser na contramão do desenvolvimento, com certeza, né? Porque assim, a partir do momento que aumenta o desemprego, a partir do momento que a economia ela retrai e que o consumo ele retrai também, então acaba que a sociedade ela vai ficar mais dependente ainda do poder público, que é o responsável por fazer valer os fins sociais, né? por efetivar os serviços públicos, por efetivar a justiça social. Então, acaba que é um movimento, é uma cadeia que vai ocasionar uma maior dependência dos munícipes ao poder público municipal. Perfeito. Então, a consideração sobre o ISS, né? Quais seriam
uma sugestão a respeito do ISS? A primeira sugestão que eu cito, de forma bem direta, é a diminuição da alíquota. Como a gente bem citou, essa alíquota proposta no Código Tributário, ela está num patamar máximo. Então existem cidades bem mais desenvolvidas do que Oeiras que cobram um valor menor. Então, de forma direta e de clara, a primeira proposta é a diminuição da alíquota do ISS, principalmente pelo fato de que o nosso município, o município de Oeiras, ele é dependente quase que de forma total no seu comércio da prestação de serviço e do comércio de produtos. Então, acaba que tem que haver essa sensibilidade do poder público no sentido de que haja a diminuição dessa alíquota. Perfeito. Com relação ao ITBI e o IPTU, que considerações você faz em ambos? Quanto ao ITBI, ele incide nas atividades empresariais no momento em que as empresas elas fazem operações comerciais e imobiliárias. Então, se ela compra um imóvel e ela vai abrir uma filial, vai haver um novo investimento e ela transfere aquele imóvel para ela, sem constituição de capital, ele vai ser contribuinte do ITBI, né? Então, assim, na atividade comercial não incide diretamente, né? Mas a gente propõe também a diminuição da alíquota do ITBI. E do IPTU, de forma semelhante, também a gente propõe a diminuição da alíquota do IPTU para os imóveis que são utilizados na atividade comercial. Na proposta do Código Tributário, ele prevê uma alíquota de 1%, para o quê? Os imóveis residenciais e para os imóveis não residenciais. Então a gente propõe que seja feita uma nova faixa de imóveis que são utilizados para atividade comercial e que seja colocada uma alíquota diferenciada como forma de estimular e como forma de incentivo à atividade comercial. Tendo em consideração que o 1% já proposto já é a elevação do que era anteriormente. Sim. Então, de certo modo, a cobrança de impostos na observação do desenvolvimento, ela pode ser uma medida que vai contra o desenvolvimento, né? Com certeza. O município ele pode estar pensando em angariar recursos, mas de certo modo está refreando o desenvolvimento pela oneração tributária. E como eu lhe disse anteriormente, acaba que a população vai ficar mais dependente ainda do poder público para a efetivação dos serviços e dos anseios sociais. Então, Lucas, quais outras medidas que você vê como sugestões do seu ponto de vista como profissional do direito tributário a respeito do novo código para trazer uma melhor transparência, uma melhor aplicabilidade dele no município de Oeiras? Então, último, fora as proposições que a gente já expôs da diminuição da alíquota dos impostos, a gente cita o quê? A gente cita a criação de um comitê gestor do município de Oeiras, né? Com a representatividade do poder público e a representatividade da sociedade civil organizada, né? Da associação comercial, da classe dos advogados, da classe dos contadores, de classes representativas, que esse comitê teria uma função de fiscalizar e atuar no sistema tributário municipal, no sentido de acompanhar o ciclo orçamentário do município e propor ao município e a demais entidades um maior incentivo ao desenvolvimento, com a proposição de incentivos fiscais para que empresas de fora se instalem em Oeiras. Então, é uma das proposições que pode trazer diversos benefícios, não só na área tributária. Dentre outras sugestões que propomos, é a criação do Conselho de Contribuintes do município de Oeiras. O que é o Conselho de Contribuintes? Na atividade tributária existe o auditor e o fiscal de tributos. Ele fiscaliza a aplicação das disposições que estão no Código Tributário. Então, se um contribuinte ele é multado, ele é fiscalizado e há um auto de infração contra ele, esse auto de infração abre um prazo de defesa e de recurso. Um processo. Então, surge-se um processo administrativo.
Então, se o comerciante ele é multado para cobrança de imposto e de outras obrigações, ele pode se defender em um determinado prazo. No Código Tributário do município de Oeiras, hoje, como está disposto, quem vai decidir em primeira instância pelo chefe de divisão tributária do município de Oeiras e em segunda instância pelo secretário municipal de finanças. Então, o que a gente propõe, essa decisão de segunda instância, que é justamente o julgamento do recurso da primeira decisão, ele seja feito e seja realizado por um órgão colegiado, que seria o Conselho de Contribuintes. E esse órgão seria formado por representantes do fisco da Fazenda Municipal e por representantes da sociedade civil organizada, quais um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, um representante do Conselho Regional de Contabilidade e um representante da Associação Comercial de Oeiras, de forma que o julgamento ele seja o mais justo e o mais imparcial possível. Então, seria uma melhoria e tanto, né, para os processos administrativos, onde na forma como está vai ter uma certa parcialidade, né, porque uma das partes é aqui a parte julgadora, né, e o benefício que poderia ser em sugestão seria a criação desse mecanismo, né, que traria essa transparência e essa legitimidade maior para os processos, o julgamento dos processos. Muito bom. Então, uma outra alternativa que você pode listar mais, teria algum outro imposto que a prefeitura poderia cobrar? Alguma remodelagem no seu quadro? O que poderia ser feito? Como exemplo, último, eu cito o imposto de iluminação pública, a COSIP, né, que é a contribuição de iluminação pública que vem cobrada dos contribuintes na tarifa de energia elétrica, no carnê de energia que chega à casa dos contribuintes. Sendo que a gente propõe que essa alíquota seja diminuída a um patamar que incentive a chegada de investimentos no município de Oeiras. Porque no ponto de vista de um industrial, onde ele vai investir em uma região onde ele é cobrado na energia 18% em cima do seu consumo para uma contribuição, né, de energia pública, é um ponto que interrompe a decisão dele de ir para uma cidade. Com certeza. E considerando, último, a carga tributária das empresas de hoje. Uma empresa de comércio de produtos ou de fabricação de produtos ou de prestação de serviços, sobre a atividade deles incidem cerca de mais de 10 tributos, entre tributos federais, estaduais e municipais. Então, quando uma empresa ela busca se instalar em algum município, ela vai justamente pesquisar e vai ponderar em sua decisão quais são as vantagens e os incentivos que aquele município dá para o seu projeto. Então, é de grande valia também esse ponto que a gente está aproveitando e está propondo para uma modificação nessa lei específica. Lucas, então as maiores propostas são que o município deixe de arrecadar um pouco mais para tirar o peso e a carga da iniciativa privada, deixar a iniciativa privada mais livre, né, no ponto de vista onde ela teria menos obrigações tributárias, e ele poderia utilizar o recurso, o empreendedor, no modo de se desenvolver, de ampliar e de se fazer outras melhorias no benefício econômico da cidade. Mas, em compensação, a prefeitura vai deixar de arrecadar mais, né? E que tipo de medidas que a prefeitura um poder público municipal poderia fazer para corrigir essa descompensação? Último, existem diversas maneiras que o poder público ele pode fazer essa compensação da renúncia de arrecadação de tributos, né? Ele pode buscar a arrecadação do ITR para ficar com 100% da arrecadação do Imposto Territorial Rural. Esse Imposto Territorial Rural ele é um imposto de competência da União, mas a Constituição Federal ela preconiza que os municípios que se responsabilizarem por cobrar e fiscalizar esses tributos ficarão com toda a receita dos territórios rurais que estão em sua circunscrição. Pode representar uma receita alternativa. Em outro ponto, eu indico o maior incentivo ao investimento e à geração de riquezas, porque
por exemplo, no setor de comércio de mercadorias, que são incidentes e que são contribuintes do ICMS, quanto mais geração de operações houver, o município mais vai gerar ICMS no seu local. Então, quanto mais ele gerar ICMS, mais ele vai receber contrapartida por parte do Estado. O ICMS, como é do Estado, 25% da arrecadação de todo o ICMS do Estado é repassado aos municípios, sendo que parte desses 25% são repassados aos municípios de acordo com a sua atividade comercial, com o valor de geração de riquezas que é gerado naquele município. Então, ao ponto que o município incentive o desenvolvimento no seu território, mais ele irá receber desse ICMS. A outra alternativa seria enxugar a máquina pública. Então, eu costumo dizer que um município eficiente é um município que cobra poucos tributos e que tem a máquina enxuta, né? Que tenha funcionários eficientes, tenha uma folha salarial que seja condizente com a atividade que eles exercem e que pode gerar economias e que pode trazer uma situação suficiente para incentivar o comércio com a redução de alíquotas de impostos. Então, esse é um panorama geral das observações que você pôde constatar do novo Código Tributário que está em tramitação na Câmara Municipal de Oeiras, né, sobre a luz do direito tributário e aplicando o conceito do liberalismo, né, econômico. E eu agradeço, Lucas, você ter aceito o convite da CDL para se posicionar tecnicamente a respeito do assunto, onde, a partir desse posicionamento, estamos enriquecendo o debate e enriquecendo a postura social de Oeiras, né? Certo, Último. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir com esse momento importante para a cidade de Oeiras. Eu sou aqui da terra. Iremos continuar acompanhando a tramitação desse projeto, apresentando as propostas que foram consolidadas em um documento único, entregar aos vereadores. Perfeito. Esperamos que esse projeto ele seja discutido e debatido de forma mais ampla e que sejam escutadas nossas reivindicações como representante da classe comercial. Perfeito. Então está feita as nossas observações, né, por parte técnica, e obrigado. Obrigado. CDL Ascom, Comércio Forte, Cidade Desenvolvida.